Olá, nós estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast Observatório do TST. E a gente já falou sobre a importância de observar o Tribunal Superior do Trabalho. Por que observar o Tribunal Superior do Trabalho? Porque o Tribunal Superior do Trabalho é uma corte que entrega uma jurisdição constitucional em matéria trabalhista. E para quê? Para que ele seja coerente com esta sua missão institucional e honre aquele jargão que está lá na fachada do tribunal, o Tribunal da Justiça Social. E o tema deste episódio ele tem muito a ver com esta reflexão. Então, hoje a gente vai falar da pejotização e o Supremo. Então, eu sei que é um tema que está nos afligindo, toda a comunidade jurídica, a comunidade trabalhista principalmente, né? E a gente tem a honra de trazer mais uma vez para esta mesa aqui do nosso podcast o doutor Grijalbo Fernandes Coutinho, que é desembargador federal do Tribunal Regional do Trabalho aqui da 10ª Região. Ele já foi presidente da AMATRA e da AMATRA 10, enfim, tem um currículo vasto. E ele esteve aqui para falar da sua obra, Justiça Social, Justiça do Capital, que passa, né, sobre essa reflexão, como está no livro, da desconstrução do direito do trabalho. E aqui ao meu lado está um colega também muito atuante lá no Tribunal Superior do Trabalho, é um brilhante advogado, é o doutor Cláudio Santos, que vai nos ajudar nessa reflexão. Então, eu passo a palavra agora, primeiramente, para o doutor Grijalbo, para agregar a sua apresentação, algo que deseje, e depois ao meu colega Cláudio, para a gente começar esse debate quente, né? Doutora Silvia Pérola, doutor Cláudio Santos, é uma imensa alegria. Para mim, retornar aqui é a segunda vez. Tivemos em 2024 aqui nesse programa um podcast de muito sucesso. Retorno mais uma vez para falar de um tema importantíssimo. Eu não tenho dúvida que é o tema que hoje mais impacta ou pode impactar as relações de trabalho. Daí porque é necessário fazer uma avaliação crítica do papel do Supremo e também dos rumos do movimento sindical. O que o movimento sindical está fazendo para evitar o que, na minha compreensão, transcende qualquer interpretação constitucional para se tornar numa devastação das relações de trabalho no Brasil. Mas isso, evidentemente, não basta falar, é preciso mostrar, e é o que eu pretendo aqui fazer nesse debate qualificadíssimo. Ótimo, doutor Cláudio. Ora, Silvia, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sou um assíduo ouvinte e assistente deste podcast, essa iniciativa muito interessante de colocar luzes sobre o direito do trabalho, sobre o direito constitucional do trabalho e sobre o Tribunal Superior do Trabalho, que, de fato, né, tem a última palavra na matéria trabalhista. Depois temos o Supremo Tribunal Federal, e que, né, volta e meia vem e interfere nas decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Claro, tem a sua função constitucional, mas nesse tema que vamos tratar da periodização, é uma honra estar aqui com o Dr. Grijalbo, um excelente, um exímio conhecedor da matéria, um doutrinador atuante, um magistrado brilhante, e com certeza tiraremos muitos frutos para o embate dessa matéria, não só no Supremo, como também na sociedade e no mundo jurídico trabalhista. Obrigado pelo convite. Então, muito obrigada mais uma vez pela presença de Sua Excelência e do meu colega aqui. E a gente vai intercalar os nossos questionamentos, procurando assim trazer essa aflição da advocacia, né? Com certeza é um tema de bastidor intenso, né? Talvez um bom começo seja a gente se perguntar como chegamos até aqui, né? Então, talvez, doutor Grijalbo, até para meus alunos aqui, ou uma advocacia mais iniciante, a gente pudesse começar situando o que é a pejotização, então, e também assim, já fazendo essa distinção da terceirização, se é que há, e porque é algo que é muito perguntado. Doutora Silvia Pérola, é preciso chegar a perguntar, e a resposta merece ser contundente, no sentido, por que chegamos a esse momento dramático, como nunca tivemos no Brasil, em qualquer parte do mundo, em que uma Corte Constitucional, de modo deliberado nos últimos anos, decide desregular as relações de trabalho. Todo um discurso de modernidade impregnado nos votos, nas manifestações
dos ministros que flexibilizam e precarizam o direito de trabalho, elas estão centradas na ideia de modernidade, de que um outro mundo do trabalho existe e de que essas relações de trabalho reguladas, elas não têm mais vez. Então, essa é uma tônica, evidentemente, é um discurso de caráter ideológico pelo viés economicista, mas é um discurso que não se conforma com a Constituição, com as normas internacionais de trabalho e com a nossa CLT. Essa leitura, ela parte de premissas profundamente equivocadas. Veja só, me parece que descobriram a pólvora. Afinal, essa legislação está há quanto tempo? A legislação trabalhista no Brasil. Uma legislação quase centenária, que é uma legislação de compromisso, evidentemente, com o valor social do trabalho, antes da Constituição de 88 e que foi reforçado com a Constituição de 88. Então, esses ministros descobriram a pólvora de que essas relações, porque não foi a reforma trabalhista. A reforma trabalhista flexibilizou bastante, mas não toca em pejotização. Não toca em pejotização. Então, eles descobriram de uma hora para outra que os juízes do trabalho não podem reconhecer fraude dos contratos civis. Eles desconhecem que o direito do trabalho se assenta em princípios, e entre esses princípios norteadores e tal da primazidade foi exatamente a separação do direito do trabalho e do direito civil. A marca mais evidente foi exatamente o prestígio da realidade em detrimento da forma, das normas civilistas. Daí porque nasce o direito do trabalho. O que tenta com a pejotização é, de algum modo, ainda que sob outra roupagem, remodelar essas relações para trazê-las para o século XIX, como se as partes fossem iguais do contrato de trabalho e pudessem escolher o regime jurídico a que se encontra vinculado. Isso é a morte do direito do trabalho. E esses senhores e senhora, eles, com toda a autoridade que tem e tudo mais, reescrevem a Constituição, reescrevem um pacto político de quase centenário e não se vê em lugar nenhum. Bom, em relação à pejotização, em relação... Então, por que isso aconteceu? Isso foi avançando ao longo dos anos. Na minha pesquisa, eu tenho como marco, doutor Cláudio, a primeira medida que vem nesse sentido, que me chamou muita atenção, foi aquela do mandado de justão do direito de greve dos servidores públicos. Ali, quando se deu concretude a um instrumento tão importante como é o mandado de justão, mas se deu para limitar a greve dos servidores. Da relatoria do ministro Gilmar Mendes, limitou sobremaneira, aplicando a lei de greve da iniciativa privada, mas com inúmeras restrições por se tratar do poder público. Então, ali começou, foi um aviso, mas depois nós tivemos, já em 2009, o reconhecimento da constitucionalidade de várias normas da nova lei de falência e de recuperação judicial, todas elas reduzindo garantias trabalhistas, inclusive a questão da sucessão empresarial, do grupo econômico, tudo isso foi dramaticamente reduzido. É verdade que em 2015 isso é potencializado. Duas decisões muito paradigmáticas, né? Aquela da prevalência do negociado sobre o legislado, em caso do PDI, de um PDI do BESC Bradesco, e também na mesma época praticamente a redução do prazo para reclamar o FGTS, que sempre foi de 30 anos, antes da Constituição de 88, a jurisprudência do Supremo sempre se assentou que essa parcela tem uma natureza híbrida pela sua função e que, portanto, a sua prescrição era a prescrição dos créditos fiscais de prescrição trintenária. E a lei do FGTS veio em 90 e consolidou essa jurisprudência de décadas, quando simplesmente 20 anos, 30 anos depois, o Supremo declara que essa norma é inconstitucional, que ela não foi recepcionada pela Constituição, ou seja, contrariando até a sua própria jurisprudência naquilo que se refere que o artigo 7º, ele não tem um caráter exauriente ou exaustivo. Outros direitos, como diz o próprio artigo, podem ser ampliados. E o direito que trata do FGTS não está na Constituição, mas está numa lei, está na jurisprudência. Bom, mas ao longo do tempo, me parece que é aquela coisa de que você vai ampliando esses espaços de poder, vai diminuindo o poder do trabalho para valorizar o capital e não tem uma reação da classe trabalhadora. Então, ao longo do tempo, isso só foi se aprofundando. Só para situar a audiência mais leiga, né? O senhor pode fazer assim uma diferença entre o trabalho regulado e o pejotizado? Claro, o trabalho regulado, que é objeto de compromisso no Brasil do ponto de vista histórico no século XX, passando pelo século XXI, passando pela Constituição, que é uma Constituição do trabalho regulado, é um trabalho com proteção,
É um trabalho que existem duas forças, o capital de um lado, o trabalho do outro, e esse trabalho regulado, ele tem direito a férias anuais remuneradas, ele tem direito a 13º, ele tem direito a segurança contra os acidentes, contra os adoecimentos laborais, descanso semanal remunerado, jornada de trabalho limitada, ou seja, uma série de direitos que só é conferido no trabalho regulado. Fora do trabalho regulado, Que é a PJ. você não pode falar em férias, você não pode falar em 13º, você não pode falar em medidas contra os acidentes de trabalho, pelo menos em tese, né? Você não pode falar em aviso prévio, você não pode falar em proteção da dispensa contra a dispensa arbitrária ou uma dispensa discriminatória. E a pejotização? E a pejotização, que sempre foi compreendida, o Dr. Cláudio sabe perfeitamente disso por nós, como algo que as empresas, inclusive, não admitiam, se recusavam esse nome de pejotização, porque sempre foi recebido com extremo preconceito que se tratava de um desvirtuamento. É possível ter uma PJ lícita regular? Claro que é. Claro que é possível. Mas o que nós temos na prática hoje é uma pejotização, ou seja, alguém que é obrigado a constituir uma pessoa jurídica, seriamente uma MEI, para negociar com a empresa e consequentemente, abrir mão de todos os seus direitos de empregado. Entendi. Então, se fala em limitação hoje da jornada de 6x1. Muito interessante que se reduza a jornada, mas tudo isso vai cair num vazio tremendo se não houver regulação do trabalho. Porque aí a jornada não vai ser 6x1, vai ser uma jornada sem limites. Com certeza, a pejotização é uma forma violenta de precarização. Ela consegue superar, e eu nem imaginava isso, porque eu não imaginava que a pejotização estivesse em debate em algum momento, ela consegue superar a alta precariedade que é a terceirização. Porque na terceirização, ao contrário, nós temos pelo menos uma relação triangular. Nós temos alguém altamente precarizado, mas que é o empregado formal de uma empresa de fachada, na maioria das vezes. Nessa outra, não. Essa outra não tem limites. Por conta própria. É alguém que é pejotizado, trabalha como se fosse pessoa jurídica, mas com todos os requisitos do vínculo de emprego. Essa é a negação do direito do trabalho, de uma história centenária do direito do trabalho, que os ministros decidiram, a maioria decidiu, reescrever a Constituição da República e todos os seus compromissos. Maravilha. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Cláudio para suas perguntas e interferências. Essas considerações, acho que Chega um pouquinho. o doutor Grijalbo foi muito feliz nessas colocações, como sempre, né? Porque aqui, quando você está falando de pejotização, você está falando de uma pessoa jurídica que vai contratar outra pessoa jurídica para realizar um trabalho. Então, eu vou, em vez de eu contratar com subordinação, com salário, né, não eventualidade, com onerosidade, enfim, em vez de eu contratar com esses elementos do contrato de trabalho, eu coloco no mesmo patamar aquele que vai alienar sua força de trabalho para o pagamento de uma remuneração, que não deixa de ser uma remuneração, mas sem a proteção do direito social. Então, essa opção a CLT não deixa, porque quando há os elementos do contrato de trabalho, previsto no artigo 9º da nossa CLT, ele tem que ser reconhecido. E o doutor Grijalbo muito bem se referiu à questão da primazia da realidade. É isso que nos diferencia o direito do trabalho do direito civil. Se eu contratar alguém no escritório para ser secretária e ela trabalhar como telefonista, não importa se a carteira dela está anotada como secretária. Ela é telefonista, ela é categoria profissional diferenciada, ela tem uma proteção dentro da CLT diferenciada. E quando você traz para esse mundo do trabalho a possibilidade de alguém criar uma empresa, criar um CNPJ para ser contratado por outro, a grande maioria das vezes é para burlar a aplicação das regras sociais. E aí, doutor Grijalbo, com essa introdução, eu indago ao senhor essa questão. Porque, veja, hoje, curiosamente, enfim, por infortúnio, saindo de casa para ir para o escritório, um motoqueiro desse sistema de entrega tinha sofrido um acidente. Um carro bateu, agarrou, ele estava lá deitado no asfalto. Na hora que eu estava saindo de casa, chegou o SAMU para atendê-lo. Esse trabalhador, muito provável e certo, porque pela mochila que a gente via dele, ele é precarizado, ele não é empregado da empresa de entrega,
ele não tem vínculo com quem foi receber o alimento, ele não tem um vínculo com a plataforma que o aliciou ali para aquele trabalho. Como vai ficar se ele sofreu um acidente grave e se precisar ser hospitalizado? Ele não tem previdência social. Ele não pode se valer do auxílio doença acidentário. Então, quando você está falando em pejotização e legitimar essa pejotização para fraudar a CLT, você, eu não diria nem indiretamente, você diretamente afeta o quê? A previdência social, que vai deixar de arrecadar. Você afeta o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como o senhor disse. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um instrumento de política pública. É habitação, é saneamento e também a sua parcela de direito trabalhista, que vai assegurá-lo no momento que ele estiver desempregado. E como o senhor vê o reflexo, então, se porventura isso prevalecer na pejotização ampla, geral e restrita, né? Alguns dizem, mas o trabalhador, ele prefere ser PJ, ele gosta de ter liberdade de fazer, de ter os seus horários. Vai optar, ele vai ter o direito de optar entre ser CLT e entre ser PJ. E como fica a Previdência Social, como fica o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, doutor Grijalva? Muito, muito interessante, doutor Cláudio, doutora Pérola, porque, de fato, o que está em discussão nesse momento é qual é o modelo que nós vamos ter de relação de trabalho no Brasil a partir do que foi anunciado pelo Supremo Tribunal Federal, que, aliás, reiteradamente decide em matéria trabalhista que não tem natureza constitucional, né? Reiteradamente, como, por exemplo, a matéria muito importante, mas não é constitucional, que está no Supremo, o intervalo, o recreio dos alunos é equivalente ou não ao intervalo dos professores. Está no Supremo, como se matéria constitucional fosse. Mas não é apenas essa, são várias matérias que o Supremo, sempre muito comedido ao longo de sua história, embora um tribunal essencialmente conservador na sua história centenária, mas nunca foi um Supremo de destruição laboral ao longo de sua história. Ao contrário, nos anos 90, era o TST que flexibilizava e o Supremo que continha a flexibilização no auge dos anos 90. E esse Supremo, nos últimos 15 anos, é de uma voracidade de que me parece que descobriu que é possível ter ou quer estabelecer um modelo em que não tenha relação de emprego no Brasil praticamente. As consequências são nefastas. Imagine esse conglomerado, essa quantidade de trabalhadores, milhares e milhões de trabalhadores, sem nenhuma proteção social. Eu também já presenciei um acidente trágico no sábado de carnaval. Eu estava saindo daquele parque Asa Delta e tinha lá um trabalhador estendido no chão. Estava ligando para fazer algum contato e bateu na traseira de um caminhão que estava parado no semáforo. Foi uma cena chocante. Esse trabalhador, ele, em tese, ele não tem proteção nenhuma, porque a relação dele seja com o restaurante ou com a plataforma, é uma relação jurídica totalmente descoberta, que não tem nenhum aparelho, não tem nenhuma previdência, não paga previdência nenhuma. Então, vai entrar para as estatísticas, dizem alguns colegas, que nem entra para as estatísticas dos acidentes de trabalho, né? Não entendem nada. Então, é evidente que esse modelo que o Supremo tenta implantar à margem da Constituição, com todo respeito, é um modelo que ele não só causa uma tragédia social, porque ele diminui a participação do trabalho na renda nacional. Afinal, o que se objetiva com a pejotização? Reduzir os custos com o trabalho, diminuir a proteção. Ou seja, a teoria do valor trabalho continua atual. Apesar de toda a tecnologia existente e incrementada, mas o que produz riqueza, o que produz mais-valia ainda é a exploração do trabalho humano. Então, quando se retira a proteção do trabalho, você aumenta, evidentemente, os ganhos do capital. E é essa a razão de ser da pejotização, tal como a terceirização. E, do ponto de vista de previdência social, a Fundação Getúlio Vargas já mostrou que isso vai levar ao colapso do sistema. Vai levar ao colapso do sistema porque não haverá contribuição nessa informalidade de MEI. Não haverá, porque a grande maioria poderia até recolher como autônomo, mas não recolhe. Levará à falência. Eu não tenho os números aqui, não vou chutar, mas os números são assustadores e de uma entidade insuspeita, que é a Fundação Getúlio Vargas. Está longe de ser uma entidade ligada aos trabalhadores. A Fundação Getúlio Vargas tem mostrado, mas não só impacta a Previdência, impacta o imposto de renda. E a Receita Federal já anunciou, pena que o Executivo não tenha já entrado nessa discussão de forma aberta, porque vai impactar também
toda a contribuição de imposto de renda para as políticas públicas importantes vai impactar o Sistema S. Porque, afinal, o Sistema S é sobre o salário de contribuição, sobre o salário que se recolhe. Todo o Sistema S pode estar sendo dizimado ao mesmo tempo. Então, nós temos hoje no Brasil, eu vi esse dado, mais de 18 milhões de MEI. Não quer dizer que todo mundo trabalha como PJ, né? Mas é pelo menos o sinal da preocupação que nós devemos ter. Porque, afinal, se a pejotização for liberada pelo Supremo, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o que já é um dado alarmante no Brasil, ele vai ter um crescimento exponencial, porque isso faz parte da lógica capitalista. Por mais que o empregador diga, eu não vou, mas o meu concorrente, ele tem um custo muito menor com o trabalho, ele se vê obrigado. É por isso que surgiu a OIT. Foi também para regular, ter normas, para não ter essa concorrência, esse dumping social, essa concorrência desleal. Porque o empregador que mantém os seus empregados, mas com o tempo ele vai ter que pejotizar. O cinegrafista vai ser pejotizado, o gari vai ser pejotizado, o motorista pejotizado, todo mundo é pejotizado. Ninguém tem direitos do trabalho. Ninguém tem férias, ninguém tem 13º, ninguém tem seguro contra acidente de trabalho, ninguém tem limite de jornada. É o caos. É o caos sob o nome de modernidade das relações de trabalho. Porque até os estudos da sociologia do trabalho mostram que há esse movimento do capital para tentar, isso não é novo, é das últimas décadas, no sentido de tirar a proteção, mas com um efeito negativo. E muitas vezes os ministros se valem desses estudos para dizer que as relações de trabalho estão mudando. Elas estão mudando no sentido de que o capital conseguiu, sem mais um contraponto, ele conseguiu no Brasil e no mundo retirar muitas garantias. Mas no Brasil, o que se faz com a pejotização, não tem precedente. Em nenhum lugar do mundo, o trabalhador não vai poder discutir fraude. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer relação, você discute fraude. O trabalhador não pode discutir fraude, ou seja, eu quero provar que este contrato que assinei, ele se revela fraudulento. Foi uma imposição, mas eu trabalhava de forma pessoal, com subordinação, com não eventualidade e com remuneração. Remuneração sempre existe, claro. Então, o que se quer, na verdade, a pejotização, a Justiça do Trabalho já decide há muito tempo. E o caso, veja só o aparente paradoxo. O caso escolhido para que se tornou a repercussão geral da relatoria do ministro Gilmar Mendes é um caso de franquia em que a Justiça do Trabalho não reconheceu o vínculo de emprego. Não reconheceu o vínculo de emprego. Porque a Justiça do Trabalho sempre fez isso. Reconheceu ou não reconheceu a partir de fatos e provas. O Supremo usa indevidamente o precedente, o tema 725 da terceirização, que nada tem a ver, e agora elegeu um caso paradigmático para se tornar, portanto, o que vai orientar a pejotização. Eu estou muito preocupado com o que eu estou ouvindo, assim, percebendo, porque eu sei que há resistência, os trabalhadores, advogados, magistratura, Ministério Público, estão fazendo um grande movimento, no sentido de mostrar o que tragédia social será. Mas fico muito preocupado com o que começo a ouvir, de que pode vir aí uma decisão do Supremo em um nível intermediário, permitindo a pejotização a partir de determinados limites, como faixa de renda, nível superior, ônus da prova. Eu não gosto, não contemporizo com a flexibilização ou precarização do direito de trabalho. Direito de trabalho é para todos os empregados e trabalhadores. Se eles forem empregados, pouco importa se ele tem nível superior ou se ele tem a remuneração de 10, 15, 20 mil reais. Ele será empregado pelo regime trabalhista, como assim estabelece a Constituição e a CLT. Mas me parece que, pelo que eu ouço, pode vir uma solução que não seja tão drástica, no sentido de validar todo e qualquer contrato de PJ, mas, ao mesmo tempo, pode ser que surja uma solução intermediária que é, para mim, terrível para o direito de trabalho. Então, excelente, doutor Grijalbo. Eu havia perguntado como chegamos até aqui, né? E até no episódio anterior, em que o senhor estava aqui como convidado, Vossa Excelência fez um histórico brilhante sobre a terceirização, né? E aí eu fico me perguntando o seguinte, a reforma trabalhista
ela avançou em muitos aspectos que foram nefastos para o trabalhador, mas não chegou à pejotização. Não chegou. Eu pergunto a Vossa Excelência, será que o Supremo, através da reclamação constitucional, ele não está querendo fazer o que a reforma trabalhista não fez? E a outra pergunta, já de natureza processual, que é muito a minha praia, será que se não houvesse reclamação constitucional, haveria palco para tantas decisões, né, que uma decisão monocrática em reclamações, que todos nós estamos sendo vítimas disso, essa jabuticaba que só existe no direito brasileiro, né? E, por fim, dentro dessa pergunta, quando Vossa Excelência diz da falta de aderência do caso concreto ao tema que eles querem formar, né? Por que o Supremo tem essa queixa da Justiça do Trabalho? E então, por que o Supremo ele se arvora numa competência, né, infraconstitucional para decidir esse tipo de questão? Quer dizer, eu puxo essa matéria porque eu quero falar sobre isso e dar a última palavra sobre isso, né? E aí a pergunta que talvez nos coloque a todos numa saia justa é o que há por trás disso? Doutora Pérola, a primeira pergunta foi sobre a primeira, porque a segunda já tocou no... Será que o Supremo não quer fazer, através das reclamações, claro. ampliar a reforma trabalhista? Não, eu colocaria um pouquinho diferente, porque, na verdade, eu tenho que o Supremo já foi o grande inspirador da reforma trabalhista. As decisões, as medidas mais drásticas da reforma trabalhista, elas já eram, em alguma medida, expressão das decisões ou sinalização das decisões do Supremo. Terceirização e negociação com o legislado já estava no Supremo. Se a gente olhar lá a motivação da reforma trabalhista, nós vamos ver os ministros o Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, citados várias vezes na exposição de motivos. O Supremo já estava ali caminhando, independentemente de reforma trabalhista, ele já estava fazendo uma reforma trabalhista, uma contra-reforma trabalhista, já estava diminuindo. Então a reforma trabalhista veio num momento de golpe, um golpe muito sofisticado, mas um golpe, num momento de fragilidade das organizações, uma reforma que foi feita em 6 meses, mas que em alguma medida essa reforma é inspirada em decisões do Supremo, né? Então eu acho que o campo fértil, a mudança de perfil dos ministros, o campo fértil é que permitiu esse avanço no dia a dia sistemático. Então, claro que quando a gente olha para a reforma trabalhista, que é muito ruim, que alguns fizeram estudos, o professor Jorge Luiz Sotomayor, mais de 100 garantias retiradas, seja da lei, seja da jurisprudência do TST, e quando a gente olha as decisões do Supremo, que têm muito mais impacto, que afinal elas têm caráter vinculante, a lei se interpreta, as decisões do Supremo se cumprem, então as decisões do Supremo têm um conteúdo de impositivo muito maior do que qualquer lei, né? Então, nesse sentido, eu acho que o Supremo a maioria do Supremo foi permitindo, é um viés completamente, muitas vezes o ministro Supremo fala que parece estar falando alguém do Poder Executivo e Legislativo. Nós temos uma agenda para o Brasil, que agenda para o Brasil é essa? Modernizar as relações de trabalho. Isso não é papel para ministro Supremo em lugar nenhum do mundo. O papel dos ministros Supremo e Supremo, com todo respeito, é cumprir, aplicar a Constituição da República. Não é se preocupar, ou seja, nós temos que modernizar e diga-se que na verdade, acabar com os direitos do trabalho. Essa é a primeira questão. Do ponto de vista processual, a reclamação facilitou. O instrumento da reclamação criado pela reforma do judiciário, ali com um meio de concentração de poder, ou seja, que cada vez mais concentrou o poder nas cúpulas. Nós já temos o controle concentrado clássicos nas ações direta de constitucionalidade, nas ADIs, nas ADCs, e aí vimos aí também que foi mais concentrado com a repercussão geral. Exatamente com a repercussão geral. O que eu acho? Eu acho que nesse aspecto, a repercussão geral, a reclamação, todas essas medidas, elas facilitaram o trabalho para destruir o direito de trabalho. Elas facilitaram a ação. Mas, para mim, e eu digo isso na minha pesquisa de doutorado, ela não é o fator determinante, porque a vontade deliberada da maioria do Supremo é de produzir um novo modelo, que é o modelo do século XIX. É restabelecer o modelo de relações do século XIX. Então, independentemente do instrumento, o Supremo encontraria meios para fazê-lo. Entendi. Só que a reclamação,
a repercussão geral e a reclamação, elas facilitam o trabalho e concentram poder em excesso na cúpula do Poder Judiciário. E a terceira pergunta era sobre O que há por trás disso? o que há por trás disso. Primeiro é preciso compreender o perfil ideológico dos ministros supremos, né? E aí, nesse sentido, me parece que há uma clara incongruência, pelo menos do ponto de vista ideológico, entre os governos do presidente Lula, da presidente Dilma, nas nomeações. Porque O viés neoliberal. os governos devem indicar ministro supremo, é absolutamente legítimo, que tenham alguma afinidade ideológica. Isso é natural que assim seja em qualquer lugar do Como é mundo. nos Estados Unidos. Como é nos Estados Não Unidos. festejados. Aliás, como fez... Lá faz o balanço. Aliás, Os conservadores, a pessoa, eu sou conservador, eu sou democrata. Aliás, como faz a direita no Brasil? Fernando Henrique Cardoso, que era apresentado como social-democrata, mas um liberal, que dizia que queria varrer a era Vargas, nomeou ministros liberais, inclusive o ministro Gilmar Mendes, muito coerente, legítimo. Agora, os governos da esquerda, normalmente, nessas composições, nomeiam pessoas que não são deliberadamente neoliberais. Então, isso tem um preço. Aparece a conta em algum momento. Governos de esquerda, eu sei que passar pelo Senado não é fácil, né? Tem um processo, mas mesmo assim a gente percebe, claro, tem exceções, tem o ministro Flávio Dino, tem o ministro Fachin, que são ministros comprometidíssimos com o direito do trabalho, a ministra Rosa Weber, que fez o que pôde para evitar essa avalanche. Olha só que a saída dela coincide exatamente com o que veio depois, né? Nada disso é coincidência. Então, nós tivemos ministros que são identificados, afinal, os governos Lula e Dilma são de identificar o Partido dos Trabalhadores. Então, essa é uma agenda que não se pode perder de vista. Como é que vamos se nomear aí pelo menos 5, 6, 7, 8 ministros ultra neoliberais? Paga a conta, porque todo mundo está preocupado com o direito penal, com os abusos da Lava Jato, com os golpes que se tentaram, é muito importante. Mas isso não resolve todos os problemas do Brasil. Nomear um ministro porque ele é importante, ele combateu a Lava Jato, isso é apenas uma premissa. O Estado Democrático de Direito não se faz sem direito do trabalho. O que adianta alguém ter sido combativo nesse abuso que foi a Operação Lava Jato, mas ao mesmo tempo destruir o Estado Democrático de Direito, liquidando o direito do trabalho? Qual é a relevância? Então o governo precisa olhar essa perspectiva macro e não apenas para uma fração da repressão do direito penal, que é importante, mas não resolve tudo. O que adianta ter um ministro garantista do ponto de vista do direito penal e ser um ministro que destrói o direito do trabalho na outra ponta? Contraditório. E se me permite... Uma pergunta agora. Eu queria só retomar a questão da reclamação, essa questão processual que você fez referência. E, assim, é uma contradição imensa. Por quê? Porque as reclamações ajuizadas no Supremo Tribunal Federal para cassar decisões da Justiça do Trabalho que reconhece vínculo quando há fraude, né, onde você tem a pessoa jurídica que foi à Justiça e demonstrou, comprovou que havia fraude. E aqui um parênteses, a Justiça do Trabalho é criteriosa. É tão criteriosa que o caso escolhido, o trabalhador perdeu. E nós, como advogados, a gente tem um processo em que a Justiça do Trabalho, analisando as provas, viu que não tinha fraude e não reconheceu o vínculo. Eu perdi na primeira instância, perdi no TRT, perdi no TST. A Justiça do Trabalho é criteriosa. Ela é moldada, ela é forjada para analisar essas relações. Fecho o parênteses e volto à reclamação. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as reclamações, né, e nem contestava, não abria nem para contestação. Decisão monocrática. O único que mandava contestar era o ministro Fux, que é processualista, mandava contestar, mas já tinha a decisão pronta. Os outros, monocraticamente, já mandavam transitar em julgado, não cabe mais recurso, volta para o tribunal rejulgar. Usavam e usam o precedente da terceirização. Nenhuma relação. Nenhuma relação. Como é que eu vou dizer que uma decisão minha do Supremo está sendo descumprida de terceirização em um processo de pejotização, de reconhecimento de vínculo? Não tinha o menor cabimento lógico, jurídico, para o que eles vinham fazendo nas reclamações trabalhistas. E o argumento sempre foi, não, liberdade econômica, livre iniciativa, essa tem... E o valor social do trabalho. Valor social do trabalho. Então, a Constituição tem que ser interpretada de forma sistemática. Não é só a livre iniciativa. Excelente. É a livre iniciativa e a função
social do trabalho num precedente que não tem nada a ver. Grijalbo, e aí eu faço a pergunta, minha querida amiga Silvia Pérola, porque eu até conversando com os colegas, com o Alexandre Lindoso, com o Érico Denegger, eu falei, eu acho que eu vou escrever um artigo assim, otimista. A gente ia ser muito pessimista, Boa. mas assim, será que não é... Será que os ministros do Supremo agora não têm a chance de se redimir? É o momento de se redimir. Olha, Eu até vou emendar, mas veja- vou só completar na pergunta dele, para a gente falar sobre a suspensão do processo. Mas pode continuar. Pois é, porque, assim, vejam, será, ministros do Supremo Tribunal Federal, Muito bom isso. se vocês estivessem nos ouvindo, não há chance de vocês se redimirem, de vocês pegarem alguns votos isolados do ministro Fachin. Vocês não, vossas excelências. Vossas excelências, né? Vossas excelências, né? Né? Porque, veja, quem sabe não é a chance de dizer não, de fato não podemos usar a terceirização, mas vamos reconhecer, olha o grau de otimismo do Grijalbo, é para provocá-lo mesmo. Vamos reconhecer que sim, a justiça do trabalho é a competente para decidir sobre relações de trabalho, independentemente de ser PJ ou não, porque ali tem trabalho humano, e trabalho humano não é mercadoria. Trabalho humano não é mercadoria, já disse a OIT no século retrasado. Já disse a OIT no século retrasado. Então, é a justiça do trabalho que vai decidir sobre isso, e eu não vou me meter mais, porque a justiça do trabalho é que tem a competência para reconhecer se há fraude ou não há fraude. Essa pejotização, os processos que vão chegar ao Supremo vão chegar com essa análise de prova se houve ou não a violação da Constituição, sobretudo quando a gente ainda tem um inciso, que é o primeiro inciso do artigo 7º da Constituição, sem regulamentação. Proteção contra despedida Gente. arbitrária ou sem justa causa. Nós nem completamos ainda o que o Constituinte originário desejou para a nossa sociedade, para o Supremo, para a advocacia, para a magistratura, Ministério Público, para toda a sociedade como um todo, que é proteger contra a despedida arbitrária. Nós não chegamos nem aí e já vamos retroceder, mas é ser muito otimista, doutor Grijalbo, Eu queria- ou quem sabe é uma chance. Vocês têm uma chance. Eu queria só acrescentar, porque era a pergunta que eu faria a seguir. Será que a suspensão dos processos por parte do ministro Gilmar Mendes não tem essa perspectiva otimista, tipo assim, suspender para melhorar? Não, é provocação. Eu sou um pessimista inveterado, eu posso dizer isso. Mas, de vez em quando, é bom ter otimismo. E quando eu concluí a minha tese de doutorado, que é sobre exatamente destruição do direito do trabalho por ação do STF, e ao final eu fiz quase com uma conclamação dizendo que tinha esperança, embora acreditasse que ia continuar o processo, e foi ampliado. Mas eu tinha esperança que essa reflexão, mobilização, mostrasse ao Supremo, não era pejotização, gente, não estava falando de pejotização, estava falando de outros temas. E tinha essa expectativa de que o Supremo pudesse, em algum momento, se reposicionar na história. Se reposicionar na história. Da história do direito constitucional do trabalho, das relações de trabalho no Brasil. Mas eu não acredito que o fará. Pelas decisões tomadas, pelo caráter monocrático, muitas vezes incisivo, pelas reclamações não do sentido, pelas indignações manifestadas fora dos autos. Então eu não acredito que isso ocorrerá, sinceramente, que haverá um reposicionamento do Supremo. Acredito que talvez tenha uma medida aí para tentar, em tese, conter, seja, limitando a uma determinada faixa de salário. Hipersuficiente. Hipersuficiente. Que a reforma do trabalho trouxe, né? Hipersuficiente. Acho que por aí, para mim, também isso é um golpe do direito do trabalho. Então, eu não acredito, sinceramente, que haverá essa mudança suprema. Haverá uma medida, claro, que não será de caráter tão radical, porque às vezes o radicalismo da destruição pode levar também a outras consequências. Eu acredito que isso não virá. Seja que tudo é permitido, mas virá a legitimação ou a legitimidade da pejotização. E nesse sentido lamentavelmente, e nesse sentido é que eu tenho que os próximos passos serão muito, muito, muito importantes
principalmente pelos afetados. Claro, nós, magistratura, advocacia, Ministério Público, temos um papel técnico, um papel de crítica muito importante. Mas a classe trabalhadora, principalmente, doutor Cláudio, as centrais sindicais que começaram a se mobilizar, elegeram inclusive o tema não a pejotização, como parece que o grande tema de 2025, as centrais mais combativas elegeram. Então, isso nos dá, em alguma medida, esperança de que possa efetivamente, porque são esses atores que podem influenciar, como o capital já influencia tanto hoje, já influencia de uma maneira tão significativa. Mas o momento é de tensionamento, é de luta permanente. Se tivesse que ser hoje a decisão, eu diria que a pejotização está bem encaminhada para ser legitimada, lamentavelmente. Que são as sinalizações que nós vimos nas reclamações. Mas que com algumas resistências, né, de alguns ministros que de fato afastaram. Agora, nada disso ficará perdido na memória. Porque se o Supremo descobriu que a Justiça do Trabalho há quase 100 anos, exerce a sua jurisdição de modo inconstitucional, veja só o que descobriu. Supremo Tribunal Federal, porque afinal nós julgamos fraude nos contratos autônomos, se tem fraude ou se não tem fraude, desde que existe Justiça do Trabalho. E então não podemos, e veja só qual é a preocupação, doutora Peralta, e o doutor Cláudio colocou a competência. A competência, que é uma matéria de natureza processual, mas que afeta o direito material. Então o Supremo está sinalizando também de que verificar a regularidade desse contrato não é da Justiça do Trabalho. Isso é uma inversão completa do processo. Nós aprendemos processo a vida inteira, que o que define a competência material é a natureza do pedido. Está lá em Moacir Amaral Santos, primeiras linhas de processo civil. Se não tem um vínculo de emprego, é improcedência. E não declinada a competência. Agora, tem uma discussão de fraude no contrato, na relação, vai para a Justiça Comum, quando o pedido é de pedido de verbas tipicamente trabalhistas de empregado. Olha, o juiz civil vai ter condições de avaliar. Tem, porque isso fere a lógica do processo. Então, os colegas ficam perguntando hoje, e dizem, evidentemente, com certa ironia, com tom sarcástico, que precisam voltar aos bancos de escola com as decisões do Supremo, que não estão entendendo mais nada, principalmente nessa matéria de competência, de que eles não podem mais analisar fraude. Então temos que voltar aos bancos de escola, porque apareceram novos juslaboralistas que sabem mais de todos aqueles que construíram a doutrina ou a teoria crítica do direito do trabalho, não só no Brasil, como fora do Brasil, durante 200 anos, quase 200 anos. Tudo isso está sendo desmontado. Essa teoria criada pelo direito do trabalho e normatizada no Brasil e também nas normas internacionais, de que o Supremo Tribunal Federal está dizendo que é tudo diferente. É um outro direito do trabalho, é um outro direito do processo de trabalho que o Supremo nos indica. Não é este que nós conhecemos há quase um século no Brasil. Portanto, eu tenho que concluir que a magistratura do trabalho está elaborando em equívoco há quase 100 anos, analisando fraude quando não poderia fazê-lo. Qual é o cenário novo que nos indica? Segundo o ministro Supremo, é a mudança das relações de trabalho, mas do ponto de vista do direito, do campo normativo constitucional. Qual é a alteração que permite ao Supremo dizer que não existe mais, que não se discute fraude, que é a competência da Justiça do Trabalho, que está tudo regular? Qual é o campo normativo? Qual é o campo normativo que nós autorizamos? Interpretações, com todo respeito, contrárias à Constituição da República, contrárias ao direito centenário, ao direito do trabalho centenário. Muito bom, doutor. Mas só para completar, já o senhor lembra, o Silva também lembra, com a reforma do Poder Judiciário, né, aquela emenda constitucional que veio em 2004, discutia-se à época o senador Antônio Carlos Magalhães distinguir com a Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho saiu fortalecida de 2 parágrafos do artigo 114, mais uma série de incisos ampliando a sua competência, ou seja, o próprio Constituinte derivado, quando fez a reforma do reforçou a competência do trabalho, e que o Supremo, como Vossa Excelência disse, veio decotando do período, mas mesmo o Constituinte derivado, o objetivo foi ampliar a competência. E foi ampliar. Doutora Pérola, se eu não dissesse isso, e eu digo sempre em todas as minhas intervenções, eu não estaria satisfeito,
sei que está quase acabando o tempo, de enaltecer um lado do Supremo Tribunal Federal. Aquele Supremo que, ainda que tardiamente, reagiu à tentativa de golpe no Brasil. Aquele Supremo que não tem transigido e tem observado os princípios constitucionais, julgado todos os golpistas, de maior ou menor expressão, que tem efetivamente considerado que o Estado Democrático de Direito não tolera golpes, tentativas de golpes, ameaças físicas aos ministros, ameaças aos seus familiares. Todos esses atos do Supremo mostram um Supremo altivo para respeitar direitos civis e políticos. Esse Supremo precisa ser enaltecido. Mas esse Supremo, ele precisa ser criticado, porque ao mesmo tempo em que ele é vigoroso para a defesa do Estado Democrático de Direito contra os golpes, é um Supremo Tribunal Federal que dilacera parte desse Estado Democrático de Direito, que é o direito do trabalho e a justiça social e a justiça do trabalho. Nesse aspecto, não existe, do ponto de vista interpretativo, do ponto de vista holístico, total, não existe Estado Democrático de Direito sem direitos do trabalho, sem regulação do trabalho e sem justiça do trabalho. Portanto, o Supremo Tribunal Federal se cumpre, por um lado, um papel importante, por outro, ele destrói. E é ele próprio que se coloca em risco logo adiante. Porque, afinal, liquidar com os direitos do trabalho é fortalecer a extrema-direita, é fortalecer os movimentos nazistas, é fortalecer aqueles que não toleram a democracia social. Portanto, eu conclamo de que toda crítica ao Supremo deve ser respeitosa e deve ser fundada e fundamentada, jamais sem agressão, jamais sem ameaça, mas que a classe trabalhadora precisa dizer ao Supremo que sabe que seus direitos estão sendo liquidados. Muito bom, doutor Grijalbi. Eu concordo e acho que o Supremo precisa, sim, ser observado sob uma perspectiva crítica e questionando para que esse Supremo, né? A quem serve o Supremo, de acordo com a Constituição, assim como o TST também precisa ser observado. Mas acho que Cláudio e eu estamos muito conectados, a gente nem teve tempo de fazer uma fala prévia. Mas, eu falei demais. Não, de jeito nenhum. E o que ele traz está sempre assim, conectado com a minha próxima pergunta. Eu queria finalizar com essa pergunta com relação à competência, e sempre com aquela minha indagação de plano de fundo, o que está por trás disso, né? E eu vou fazer uma pergunta primária de aluna, né? No tema 1389 está sendo posta em discussão a competência da Justiça do Trabalho para avaliar a fraude, como Vossa Excelência colocou, e o doutor Cláudio também. E eu tenho uma ignorância, talvez, aqui, porque se realmente a pejotização ela fica ampliada e a competência para averiguação da fraude deixa de ser da Justiça do Trabalho, aí a gente vai perguntar, a Justiça do Trabalho agora para quê? Porque a tendência é que com as dispensas, as empresas começam, os empregadores começam a contratar pela pejotização, pelo óbvio, apesar de todos os problemas que nós teremos. E que também que haja uma reformulação. Né? Agora eu vou contratar um autônomo, um por conta própria, né? Será que por trás disso não há a necessidade? Gostei muito de você ter trazido que daquele movimento de trabalho restou fortalecida, mas não há, de novo, um movimento de acabar com a justiça do trabalho que vai e volta, e parece que há realmente um ódio à justiça do trabalho. O que Vossa Excelência acha disso? É muito oportuna a pergunta, porque eu tenho tentado situar essa questão desde muito tempo que eu digo isso, que o direito do trabalho é que funda a razão de ser da justiça do trabalho, e não o contrário. Em outras palavras, não há justiça do trabalho sem direito do trabalho. Pode até ter o nome de justiça do trabalho, mas não será a justiça do trabalho. Então, aqui, o ator principal não são os integrantes da justiça do trabalho, com todo respeito, mas é o direito do trabalho que deu sentido a existir uma justiça para fazer cumprir aqueles direitos que são marcados por princípios e singularidades em relação aos outros ramos do direito. Então, quando se ataca a justiça do trabalho, e é preciso notar que normalmente o que se quer, na verdade, é esvaziar o direito do trabalho. Porque se tivermos uma justiça que não seja do trabalho, não vai aplicar direito do trabalho também. Então, por isso é que muitas vezes eu sinto que há
nas pessoas, nas entidades, às vezes, um melindre. Ficam só defendendo a competência, mas esquecem que não é só a competência. A competência é uma das formas, é o direito do trabalho. Então, o que tem que se dizer? O Supremo está retirando a competência da justiça do trabalho? Está. Está ameaçando? Está. Mas está ameaçando o direito do trabalho, sobretudo, antes da justiça do trabalho. Então, o Instituto do Direito do Trabalho, ele é mais importante que a justiça do trabalho. Então, não tenho dúvida disso. A competência da justiça do trabalho, ela tem que ser definida, defendida, porque ela está, como disse o doutor Cláudio, ampliada na emenda 45 de 2004, mas sempre foi uma competência para tratar dessas questões, sempre foi. Essa questão, por exemplo, da fraude, nós não precisamos do texto constitucional de 88, fizemos isso a vida inteira. Eu tenho 33 anos de justiça do trabalho, faço isso há 33 anos. Eu tenho 37, fui servidor, mas é desde que foi concebido. Então, eu acho que a gente não pode se perder no debate. Se perder no debate é, muitas vezes, focar só na competência, sem observar qual é o objeto central, que não é a competência. Embora a competência seja, dentro da engrenagem, peça fundamental. E se o Supremo decide, na pejotização, que toda pejotização é regular, ou estabelece limites na pejotização, e, ao mesmo tempo, retira a competência da Justiça do Trabalho para verificar a regularidade da pejotização ou de outras relações, falamos muito de pejotização, mas me parece que o Supremo quer ir além da pejotização, tá? Não vai discutir só pejotização. Qualquer contrato civil assinado teria o efeito de validade que não pode ser discutido. É muito grave. Pode ir além da pejotização, a sanitização. Se o Supremo retira essa competência, e eu acho que não vai retirar totalmente, ou seja, não tem sentido. Não tem sentido, de fato, existir justiça do trabalho. Porque a imensa maioria, em 10 anos, nós teremos pouquíssimos empregados formais. Pouquíssimos empregados formais. Para que justiça do trabalho? A justiça do trabalho existe para dar cumprimento a um direito do trabalho principiológico concebido durante mais de um século, e não para aplicar um direito que tem apenas o nome de direito do trabalho. E é por isso. Então, é por isso que eu acho que deve ser nesse campo, defender, sobretudo, o direito do trabalho, a competência da justiça do trabalho e a justiça do trabalho. Mas defender só a competência da justiça do trabalho é, muitas vezes, não querer ferir suscetibilidades. Excelente. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Eu vou passar a palavra para o doutor Cláudio para as suas considerações finais, depois para o doutor Grijalbo, e em seguida a gente precisa encerrar. Claro, perfeito. Obrigado assim, pelo convite, oportunidade ímpar debater com o doutor Grijalbo, um estudioso da matéria, um magistrado comprometido com os direitos sociais e, enfim, agradecer mesmo, né, a oportunidade que a gente consiga atingir um público cada vez maior com esse podcast, que já é famoso, mas que a gente precisa de engajamento, a gente precisa, todas as vezes que o direito do trabalho, a justiça do trabalho foram ameaçados, a união de todos os atores, advogados trabalhistas, patronais e laborais, também, né? A empresa, advogado do trabalhador, advogado do sindicato, a magistratura trabalhista, o Ministério do Trabalho e, sobretudo, as entidades sindicais. As entidades sindicais, o doutor Grijalbo lembrou muito bem, o sistema S. Os sindicatos patronais também têm que se preocupar com esse movimento que é feito no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente precisa dessa união para que a gente consiga apresentar nossos argumentos e na tentativa de convencer, sim, convencer os ministros do Supremo de que eles estão errados. Eles estão errados ao analisar esse tema. Então, agradecer a oportunidade mais uma vez e sempre à disposição. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Doutor Grijalbo, suas palavras finais. Doutora Silvia Pérola, eu quero mais uma vez agradecê-la pela oportunidade. Eu sei que o seu podcast é um grande sucesso. Com várias pessoas que já passaram por aqui, e hoje abrilhantada com uma pessoa que eu admiro muito, que é o doutor Cláudio Santos, advogado que eu conheço há muitos anos e sei da sua trajetória, do seu compromisso com o direito do trabalho, nas diversas causas, um professor, né? Porque esse é um professor do CEUB, professor de muito talento, fico muito agradecido. E registrar toda essa alegria e, ao mesmo tempo, dizer que o que a gente faz aqui é dar uma diminuta contribuição para um debate que afeta uma das questões mais importantes da sociedade brasileira,
que é o direito do trabalho. Pode ser que as pessoas não tenham a dimensão do que está em jogo, ou parte da população. São afetados milhões de trabalhadores e trabalhadoras. São afetados também os microempresários, os pequenos empresários. Uma sociedade em que não há direito do trabalho, em que não há regulação, é a sociedade do caos. É a sociedade que o pequeno capitalista não consegue também sobreviver, ele não tem para quem vender, ele vai, ou seja, interessa ao mercado financeiro, interessa a esses conglomerados de plataformas que não tem nome, que não tem nada, para esses interessa. Pouco interessa para esses conglomerados, quantos trabalhadores estão morrendo como motoboy, como mototaxista. Mas para quem pensa numa sociedade em que o ser humano ainda é o sujeito central, pessoa central, com certeza esse é o tema mais importante da sociedade brasileira atual. A manutenção, preservação e ampliação do direito de trabalho para quem precisa. Embora os senhores ministros e a senhora ministra estejam profundamente equivocados na tentativa de eliminar conquistas centenárias dos trabalhadores brasileiros e trabalhadoras brasileiras. Então, olha, muito obrigada, doutor Grijalbo, muito obrigada, doutor Cláudio. Então, eu queria encerrar levando aqui uma esperança realista, né? Então, que a gente mande muita inspiração para os ministros do Supremo. Esses debates são muito importantes, que a gente continue com as nossas reflexões, né, bem fundamentadas. E a gente está gravando esse episódio no mês de maio. Então, eu queria fazer uma saudação a todas as mães, a todas as mulheres, e que a energia feminina, a energia da contemplação, da sabedoria, ilumine os ministros do Supremo. Muito obrigada, até a próxima.